Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim, hein? E aí, como que foi o final de semana? Fizeram todas as atividades nos prazos previstos? Depois eu vou checar, viu? Lembrando que tudo isso vale ponto, pessoal, então não deixem de fazer. Então bora lá. Parte 2 da revisão, né? Segunda parte, um de 2. Achei melhor fazer essa divisão para o vídeo ficar menor e ser menos conteúdo em si. Lembrando que o prazo dessa semana vai terminar no dia 13 de julho, viu? Então fiquem espertos. Então beleza. O que vamos falar nesses slides, né? Tem os assuntos de juros simples e juros compostos. Assuntos esses que já vimos também. Bora para frente. O que é juros simples? Podemos definir juros como rendimento de uma aplicação financeira, valor referente ao atraso no pagamento de uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital. Hoje, os juros simples, pessoal, é um tipo de taxa que não é muito usual. Hoje, praticamente ninguém se usa isso. Às vezes, o juros simples, ele por ser um fator de simples, né, vamos dizer assim, ele não é usual. Então, hoje, os bancos, as casas que fazem empréstimos e tal, usam mais os juros compostos. Os juros simples pode ocorrer entre familiares, seus pais, mas enfim, né? Familiar nem cobra direito, vamos dizer assim. Bora para frente. Os juros simples eram utilizados nas situações de curto prazo. Hoje não utilizamos a capitalização baseada no regimento simples, mas de qualquer forma, vamos entender como ele funciona. Aí tá a fórmula, como vocês podem ver, é o tal da fórmula Jusit, né? Que é juros, que é igual ao capital em reais ou em dólar, do que você for fazer. A taxa é sempre a porcentagem e o tempo. Lembrando que a taxa é sempre em quê? Em números decimais. Não esqueçam. Ou se você quiser fazer pela forma percentual, é só no final dividir tudo por quanto? Por 100. Mas sempre faça a taxa por valores decimais que não tem como errar. Já o tempo, ele vai valer se referente à taxa. Então, exemplo, se a taxa é 2% ao mês, o tempo tem que ser em quê? Em meses. E se eu te der o tempo em anos, você faz o quê? Transforma o tempo em meses. Quem vai ditar essa regra é a taxa. Vamos olhar aí mais para frente. Outra fórmula também do juros simples é a fórmula de montante. A fórmula simples também, que é montante, que é igual ao capital mais o juros. Como que eu acho juros? A fórmula do slide passado. É a fórmula do Jusit. Vamos para os exercícios, para ficar mais fáceis e para vocês relembrarem o que é. Exemplo 1. Quanto rendeu a quantia de R$ 1.800 aplicada a juros simples com a taxa de 4% ao mês no final de um ano e 8 meses? Como eu disse para vocês, sempre é bom você tirar primeiro os dados de cada questão e depois usar a fórmula que se pede, né? Você vai fazer uma análise de qual fórmula que se encaixa na pergunta. Se é só de juros simples, se é a fórmula de montante. Então fiquem espertos com isso, beleza? O capital aí é de R$ 1.800. A taxa é 4% ao mês. O que eu fiz com a taxa? Dividir por 100 para achar em forma decimal. E o tempo, como a taxa está falando que é ao mês e o meu tempo está em anos, eu tenho que transformar tudo em quê? Em meses. Lembrando que um ano é 12 meses, mais 8 meses, 20 meses. Beleza? Não esqueçam disso. Aí eu vou aplicar a fórmula. Juros é igual
a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, juros é igual ao meu capital, que é 1.800, a minha taxa, que é 0,04, e o meu tempo, que é 20. É só multiplicar tudo isso daí que eu vou achar o quê? Os meus juros. O que foi, o que rendeu a mais em 20 meses, que é 1 ano e 8 meses, com uma taxa de 4% ao mês. Tranquilo? Aí assim o rendimento dos juros no final é R$ 1.440. Isso daí, pessoal, é somente o juros. Eu não apliquei montante. Vamos para o próximo. Exemplo 2. Um capital de R$ 400 aplicado a juros simples com uma taxa de 4% ao mês. Resultou num montante de R$ 480 após um certo tempo. Qual foi o tempo da aplicação? Então, novamente, ele me deu o capital, me deu a taxa, 4% ao mês, e me deu o montante. Ele quer saber o tempo, ele quer saber que tempo que foi esse que fez o meu capital virar um montante de R$ 480. Muito simples também. Então, bora ver como que é. Então, pessoal, eu vou pegar as duas fórmulas que eu sei, que é montante, que é igual a capital mais os juros, e a fórmula dos juros, que é capital vezes a taxa vezes o tempo. Como ele quer saber do tempo, qual que é a fórmula que fala de tempo? A de juros. Então, vamos aplicar. Juros é igual meu capital, que é de 400, vezes a minha taxa, que é 4%, que é 0,04, né? Vezes o tempo. Multiplicando os juros é igual 4 vezes 4, 16. Eu vou e corto o 00 vezes 00, né? Então é só cortar. Aí dá 16t. Tem como eu fazer mais alguma coisa? Não. Então esse vai ser o meu juros. Agora é só eu pegar a outra fórmula, que é igual a montante, que é capital mais o juros. Resolver, né? Então, montante é R$ 480, que é igual ao capital, que é 400, mais o meu juros que eu achei, né? Que é 16 vezes o tempo. Aí eu acabei fazendo rápido demais, mas dá para se entender, bem simples. Eu peguei o capital e coloquei ele do outro lado do montante. Se o capital aí estava positivo, ele passa o quê? Negativo. Então, 480 menos 400 é 80, que é igual a 16 vezes o tempo. Esse 16, ele está multiplicando, ele passa o quê? A dividir. Quando ele está dividindo, é simples. 80 dividido por 16 é igual a 5. Então, 5 meses é o meu tempo final. Foi o tempo que rendeu dos meus R$ 400 de capital e me fez surgir um montante de R$ 480. Beleza? Tranquilo? Se não entendeu, é só voltar ao vídeo. Beleza? Juros compostos. Tá aí uma palavra que realmente o banco usa. E não somente o banco, mas as questões de Enem, vestibulares, concursos. Por que é mais usual os juros compostos, pessoal? Por ser um tipo de exercício mais difícil e principalmente mais lucrativo para o banco. Por isso que ele é mais usual. O juros simples ele é muito obsoleto, ninguém usa aquele tipo de juros mais, e sim mais os compostos. Os juros compostos representam a correção aplicada a uma quantia que foi emprestada ou aplicada. Esse tipo de correção também é chamado de juros sobre juros. Sendo um conteúdo de grande aplicabilidade, aparece com frequência em concursos, vestibulares e Enem. Diante disso, vamos aproveitar as questões aí abaixo. Antes das questões, vamos para as fórmulas. A fórmula de juros compostos é montante igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao
tempo. Esse elevado ao tempo, pessoal, é que faz às vezes os valores atribuídos serem grandes, serem aumentados, porque o tempo está elevando todo esse pedaço de fórmula aí, que é 1 mais a taxa. Beleza? A outra fórmula é a mesma fórmula do montante que aprendemos em juros simples. Mas é só para calcular os juros. Mas dá na mesma coisa. Só modificou a ordem aí. Que montante é igual a capital mais os juros, né? Aí eu modifiquei a ordem para ficar até mais simples de você achar os juros, que é montante menos capital. Lembrete aí. Para substituir na fórmula, a taxa deverá sempre estar escrita em quê? Em forma decimal, número decimal. Para isso, só pegar a taxa e dividir por 100, que você acha em forma decimal. Isso também aí foi um exercício que fizemos na parte lá no último vídeo, né? De revisão de porcentagem. Então, um exemplo aí, ó. Se um capital de R$ 500 é aplicado durante 4 meses no sistema de juros compostos sob uma taxa mensal fixa que produz um montante de R$ 800, qual será o valor da taxa mensal de juros? Vocês já perceberam que até o exercício já deu uma modificada, ele é até mais difícil só de entender. Mas nada é complicado na matemática, né? Então bora lá. Então beleza, vamos tirar os dados primeiro. Capital é igual a R$ 500, o meu montante é de R$ 800 e o tempo é de 4 meses. Então eu vou aplicar a fórmula lá que a gente aprendeu. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Então eu peguei o montante que é 800, o capital que é 500, 1 mais a taxa elevado ao tempo. A taxa é o que eu quero descobrir. Esses 500 está multiplicando, passa para o outro lado o quê? Dividindo. 800 dividido por 500 dá 1,6, igual a 1 mais a taxa elevado a 4. Esse 4 aí, ele está em forma de potência. Ele vai passar para o outro lado em forma de quê? Raiz. Raiz à quarta. Então vai ficar raiz à quarta de 1,6, que é igual a 1 mais a taxa. Tirando a raiz à quarta de 1,6 dá 1,125, que é igual a 1 mais a taxa. Esse 1 está positivo, ele passa para o outro lado o quê? Negativo. Fazendo a subtração, eu acho a taxa de 0,125. Achei a minha resposta. Mas se eu quero deixar a resposta em fórmula percentual, eu faço o quê? Multiplico por 100. Então, essa taxa de 12,5% foi a taxa referente em cima dos 4 meses aplicado, junto ao meu capital, para render o quê? Os meus R$ 800. Vamos para mais um exemplo. Exemplo 2. Quanto receberá de juros no fim de um semestre uma pessoa que investiu a juros compostos a quantia de R$ 6.000, a taxa de 2% ao mês? Novamente, eu pego a fórmula e aplico. Montante é igual a capital vezes 1 mais a taxa elevado ao tempo. Aí tem um peguinha, pessoal, que muitos vestibulares, Enem, concursos fazem. O que é referente ao tempo é o quê? A taxa. Se a minha taxa está em meses, e o meu tempo está em semestre, eu tenho que transformar o quê? De semestre para meses. Um semestre equivale a quantos meses? 6. Agora está substituindo na fórmula. Então, o montante é igual, meu capital que é 6.000, vezes 1 mais a taxa, que é 2%, né, que é 0,02, elevado ao tempo. Aí eu faço o passo a passo aí. 1,02 elevado a 6 dá 1,126, 16 aproximado, vezes o meu 6.000. Achei o meu montante, que é 6.756,97. Aí, como eu quero saber os juros que foi rendido, né, que rendeu nesse tempo, é só pegar o meu montante, subtrair pelo meu capital, que eu acho o meu juros que é de R$ 756,97. Beleza? Então, pessoal, eu já deixei aí também
outros 2 vídeos para vocês assistirem, um vídeo muito bom de juros simples e um outro vídeo bom também de juros compostos. Assistam para o melhor entendimento do assunto. E outra coisa, não esqueçam de fazer os exercícios no prazo. O prazo é até o dia 13 de julho. Aí, pessoal, como eu disse no começo do vídeo, o vídeo foi dividido em 2 partes. Então, não deixem de assistir progressão aritmética e progressão geométrica, que é o último vídeo 2 da parte 2.2. Beleza? Fiquem com Deus e um abraço, pessoal. Até mais.